Olá, amigas, amigos do canal Descomplicando a Língua Portuguesa, professor Danilo Salviano Santana. Estamos iniciando aqui o programa número 16, né? E eu gostaria de dar continuidade ao assunto do programa 15, que foi regência verbal. Naquela oportunidade eu expliquei que regência verbal é o estudo do verbo e seus complementos, isto é saber se o verbo pede ou não complemento e se esse complemento está ou não acompanhado por preposição. E muitas vezes mesmo, porque são muitos os verbos, quando você muda a regência, que você coloca uma preposição, o sentido do verbo vai alterar. Até no último programa eu expliquei a questão do verbo assistir, né? Assistir ao filme, ver, presenciar, assistir ao doente, no sentido de prestar assistência. Muito bem. Vou trazer o verbo querer em primeiro lugar para vocês. O verbo querer é um verbo que admite duas regências. Uma, ele é transitivo direto, quer dizer, pede um objeto direto, sem preposição. E no outro sentido, ele é transitivo indireto, no sentido de amar, gostar, e pede a preposição a. Portanto, é assim, ó, eu quero laranja. Eu quero o quê? Laranja. Não tem preposição. Então, o verbo é transitivo direto, está empregado no sentido de desejar, correto? Agora, se eu disser assim, a mãe quer ao filho, aí já mudou o sentido do verbo, porque foi usada a preposição a. Então, nesse sentido aí, o verbo é amar, gostar. Portanto, muito cuidado quando vocês forem se utilizar da expressão eu quero você. Quando você diz eu quero você, de acordo com a norma culta, você está querendo dizer, nós estamos querendo dizer o seguinte, eu desejo você, no sentido de desejar. E se eu disser assim, eu quero a você, aí mudou a regência do verbo e também mudou o seu sentido, que aí passa a ser eu amo você, correto? O verbo namorar é outro verbo danadinho. Esse verbo, a grande maioria das pessoas diz, ela namora com o garoto estudioso. Ela namora com o garoto estudioso. A norma culta proíbe a preposição com, porque o verbo namorar é considerado transitivo direto, quer dizer, ele pede o seu complemento, mas sem preposição. Portanto, essa frase correta tem que ser ela namora o, e não com o, ela namora o menino estudioso. Outro verbo que traduz um tanto de dificuldade, um tanto de erro, principalmente na língua mais popular, é o verbo custar. O verbo custar, ele é transitivo direto e é usado no sentido de ter valor. Então, a casa custou 300 mil reais. É verbo transitivo direto e não tem preposição. Porém, as pessoas costumam dizer assim, custei a acreditar, né? Custei a resolver o problema, custamos a pegar um peixe. Totalmente errado. Nesse sentido aí de ser difícil, demorar, o verbo custar só poderá ser utilizado na terceira pessoa do singular, acompanhado do pronome pessoal oblíquo. Me, se for eu, te, se for tu, se for ele, ela, você, nos, se for nós, vos, se for vós, e se, de novo, se for eles, elas, vocês. Muito bem. Então, ao invés de eu dizer assim, custei acreditar, eu tenho que dizer, custou-me acreditar. Custei a fazer o serviço. Custou-me fazer o serviço. Custamos a pegar um peixe.
custou-nos pegar um peixe. Perceberam? E a grande maioria das pessoas não fala assim. O verbo agradecer, perdoar e o verbo pagar, eles são bitransitivos, quer dizer, eles pedem um objeto direto sem preposição e um objeto indireto com preposição. Então, agradecemos a presença a todos aqui. Então, agradecemos o que? A presença a quem? A todos aqui. Correto? Então, é o seguinte, eu vou encerrar por aqui, o programa já está quase com 6 minutos. A regência verbal é um assunto importante. Quando vocês não tiverem certeza de como usar o verbo, por favor, procurem o Google. O Google traz isso tudo. Basta colocar lá regência de gostar, regência de querer, regência de namorar, regência de gostar. Há toda essa explicação. Dúvida? Google. Correto? E vocês devem procurar, então, pela regência verbal. Muito obrigado a todos. Por favor, curtam, compartilhem, cliquem no like, que é muito importante, comentem, ok? E para quem não é inscrito, por favor, inscreva-se no canal Professor Danilo Santana no YouTube. Obrigado. Deus no comando.